Então, gente, fiz todas as folhas, tá? Elas estão úmidas ainda. Depois que secar, se precisar, vocês retoquem, tá bom? Fiz até uma maçã aqui, tá? Já separando as cores das tintas que a gente vai usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa maçã aqui porque ela está por baixo do bolo, tá bom? Então, para fazer a maçã, o que eu escolhi? A gente vai estar trabalhando uma maçã verde hoje, tá? Eu escolhi aqui a cor marfim, amarelo limão, maçã verde, verde musgo e pinheiro, verde pinheiro, tá? Gente, vocês perceberam como é muito mais fácil pintar no tecido amarelo, um tom mais claro, do que no tecido vermelho? Então, as folhas a gente não precisou da base, a maçã a gente não precisa da base, tá? Porque a gente tá usando cores que combinam com o amarelo, tá? É claro, depende, se eu for colocar aqui talvez um tom de azul muito claro, eu vou ter dificuldade, talvez eu precise sim dar uma base. Mas aí é questão de você usar a combinação de cores certa para você tá pintando, tá? Então, se você quer pintar no tecido colorido e tem medo de não acertar nas cores, dê preferência a tecidos mais claros, tá bom? Facilita muito. Aqui, gente, olha, como o tecido é amarelo, o amarelo ele combina com o verde. Por quê? Amarelo com verde se torna um verde mais claro, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesses detalhes, nas cores primárias, secundárias e terciárias, porque assim, uma tem uma combinação com a outra, tá? Porque alguns tecidos interferem sim na cor da sua tinta, do seu resultado final, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui tá a nossa maçã. Eu vou continuar com o mesmo pincel número 12, tá? Um pincel grande. E eu vou tá, ó, primeiro com o marfim. Vou abrir as minhas tintas aqui para facilitar o meu trabalho. Marfim, amarelo limão, maçã verde, verde musgo e um pouquinho do pinheiro, tá? Um pouquinho do pinheiro. A gente vai trabalhar tons de verde aqui. Então, a minha luz da minha maçã verde, eu vou estar fazendo com o marfim, não com o branco, tá? Então, ó, eu vou colocar a minha luz nesse local aqui. Então, gente, ó, aqui eu vou ter que colocar uma quantidade generosa do marfim. Por quê? O marfim, ele tem pigmento branco, porém com um pouquinho do siena natural, né? Então, o que que acontece? Ele não é forte o suficiente para cobrir o amarelo, a não ser que eu use uma quantidade generosa de tinta, tá? Sem lavar o meu pincel, eu vou pegar o amarelo. O amarelo limão. Ó, e vou em volta do marfim. Aí o cachorro latiu. Uhum. Ó, e aqui, gente, a gente vai em volta, ó. Tá? Aqui, ó. E aqui eu já aproveito para colocar um pouco mais desse amarelo limão, tá? Depois que eu coloquei amarelo limão, repare que eu vou colocar até a metade. Ele não dá muito destaque, porém, ele já clareia aqui. Eu vou vir, ó, com o verde maçã. O verde maçã, ele é uma cor levemente transparente, com pouco pigmento branco. Mas no caso aqui, ó, ele vai servir. Ele não vai ficar um verde muito forte. Quando eu coloco ele no amarelo, o amarelo tende a escurecer ele, tá? Mas aqui ele vai funcionar bem, ó. Tá? Em volta aqui na parte de baixo, ó, sempre esfumando e mesclando uma cor na outra,
certo? Agora, já vou entrar nessa lateral aqui, ó, tá? Que eu quero ela mais escura, com o verde musgo. Olha. Tá? Agora, com o movimento circular, ó, eu venho esfumando, mesclando e unindo os tons. Tá? Não tenha pressa nessa parte, para sua maçã ter volume. Olha a minha pincelada, ó. Tá? Levemente arredondada, mesmo sendo com movimento circular. Tá? Olha para você ver que a gente não tampou aqui a nossa luz. E a gente conseguiu ganhar o volume. Vou colocar mais um pouquinho do amarelo limão. Certo? Com o verde musgo, eu vou aqui, ó. Abaixo do bico. Eu preciso colocar aqui um tom mais escuro. Porque o bico vai fazer sombra nessa maçã aqui. Certo? Agora, com o verde pinheiro, que é um tom mais escuro, ó, eu vou fazer essa partezinha aqui, ó. Olha, formando um lequezinho, tá? Esfume, sempre lembrando que a concentração maior de tinta deve ficar aqui nesse miolinho, tá? Vou pegar só mais um pouquinho de nada do verde pinheiro e vou aqui na parte de baixo da maçã e também aqui, ó, nesta lateral abaixo aqui, certo? Gente, a nossa maçã tá pronta. Viu como ficou bonita? Se caso, depois que secar a pintura, aqui, ó, nessa região, vocês vê que tá parecendo fundo, aí vocês voltem com um pouquinho com o pincel limpo, seco, com um pouquinho do marfim com movimento circular só aqui, tá? Pra retocar aí a claridade, viu? Viu como é fácil, gente? Não é difícil, é só vocês seguir o passo a passo, que suas maçãs vão ficar linda, tá? Garanto pra vocês. Se quiser escurecer mais ainda a maçã, pode estar usando um pouquinho do verde pântano, principalmente nessas partes mais escuras, tá? Eu não vejo necessidade, por quê? Porque eu quero uma maçã mais clara para se sobressair diante da cor do tecido, que já é um tom amarelo, tá? Se você for pensar que a sua tela deve ser branca, no caso aqui a minha tela não é branca, é amarela. Então, a gente precisa sempre lembrar desses detalhes para o seu trabalho ter uma harmonia, tá bom? Então, agora a gente vai para a terceira parte, que eu vou estar fazendo esse bule, tá? Esse bule aqui, por quê? Porque ele está por baixo das maçãs que estão por cima ali, tá? E aí, depois a gente dá continuidade nas maçãs. Mas é um trabalho simples, rápido e demora porque eu tô tentando passar o máximo de informação para você. Então, aguardem aí a terceira parte da nossa aulinha.